Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias, nesta quarta-feira, dia 25 de maio. No primeiro bloco você acompanhou as principais notícias de Valadares e região e, claro, você também pode acompanhar o Super Notícias através da nossa fanpage do Facebook. Só acessar Super TV e lá você vai encontrar não só o Super Notícias, mas também toda a grade de programação aqui da Super TV, canal 20. Hoje tenho a honra de conversar com uma pessoa que entende tudo de investimentos. Claro que eu falo dele, Rubens Souza. Ele que é assessor e especialista em investimentos do Banco BTG Pactual. Rubens, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra ter você aqui. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Eu que agradeço pelo convite, a gente ter combinado e marcado esse horário. E para mim vai ser uma honra poder compartilhar um pouquinho do conhecimento, né, para o seu telespectador, deixar de forma clara e simples como o mundo dos investimentos pode contribuir para a pessoa que quer realmente aprender e saber rentabilizar melhor os seus investimentos. E Rubens, nós sabemos que o mundo dos investimentos, e essa palavra investimento, ganhou uma proporção e tem ganhado uma abrangência gigantesca, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que muitas pessoas não sabem nem sequer o que significa a palavra investimento. Você, que é especialista no assunto, trabalha para um banco muito conceituado, o que é investimento? Para a gente poder deixar claro e de forma bem direta para quem não entende e para quem não sabe o que de fato consiste o investimento. Então, podemos dividir a forma de investimento, Luiz, basicamente de duas formas. A pessoa que ela já é líquida, ela já tem liquidez financeira. Sim. E ela quer fazer com que o dinheiro rentabilize e dê tranquilidade financeira para ela. É aquela velha temática, colocar o dinheiro para trabalhar para você. Esse é o melhor cenário. Agora temos a outra parte do investimento. É o empresário que ele precisa tomar recursos no mercado financeiro para continuar crescendo nas suas operações no âmbito empresarial. Eu entro muito especificamente na parte de operações de rentabilizar os investimentos que as pessoas já têm de forma líquida. Seja um advogado, seja um médico, seja um empresário. Temos também modalidades de tomar crédito no mercado? Temos. Mas eu, como assessor, eu entro mais para ajudar, né, os nossos clientes a rentabilizar da melhor forma possível o que ele já tem, o que ele já conquistou durante o percurso da vida dele. E dá para a gente poder ir avançando nessa questão dos investimentos. Quais são os tipos de investimentos? Porque, pelo que eu sei, existem várias espécies de investimentos de formas diferentes. Quais são os tipos de investimento? Então, hoje, basicamente, nós temos a renda fixa, a renda variável e temos alguns ativos que a gente chama ele de híbridos. Ele te dá a segurança de uma renda fixa e ele te expõe a uma renda variável. Sim. Então, a gente tem esses cenários. Então, quando a gente pega o cliente, a gente faz uma análise do perfil, ele se enquadra em qual perfil? Ele é conservador? Ele é um perfil moderado? Ele é um perfil sofisticado? Sim. Então, quando a gente entende o perfil do cliente, a gente consegue montar para ele uma carteira de investimentos com participações de todo esse mercado, né, de renda variável, de renda fixa e também um pouco do híbrido, que é a renda fixa e a renda variável. Você que está na área já há bastante tempo sabe que durante muito tempo, e esse pensamento ainda persiste na nossa sociedade, principalmente no Brasil, de que muitas pessoas pensam que investimento é só para quem tem dinheiro, só para quem é rico. Mas, aos poucos, essa ideia, esse pensamento tem caído por terra. Você que é especialista no assunto, conte um pouco para a gente sobre essa questão de que se a pessoa pertence à classe média e não pode ser considerada uma pessoa rica, ela também pode investir. Temos ações aí, por exemplo, que custam menos de R$10. Conte para a gente um pouco mais sobre isso. Isso, justamente. Então, hoje, o mercado financeiro ele está aberto à população. Há 2, 3 anos atrás, nós tínhamos 2% da população, hoje nós estamos com, em média de 4% da população brasileira que tem uma conta em um banco de investimentos com a gente ou em uma corretora, que também está ligado à Bolsa de Valores. Sim. Então, com isso, a área de investimentos no Brasil ela está crescendo. Tem muito para crescer ainda, com certeza. Mas tudo vai partir do pressuposto da educação financeira. É as pessoas entenderem justamente isso. Eu não preciso ser rica para começar a investir,
Mas se a pessoa não começar a investir, ela nunca será rica. Essa é a mentalidade. Por quê? Quando você começa a perder dinheiro para a inflação, você perde o seu poder de compra, você nunca vai conseguir agariar um patrimônio interessante, porque você vai estar sempre perdendo de forma indireta. Sim. Então, se a pessoa acha que a poupança é uma forma de investimento, infelizmente, ela está enganada. Por quê? Porque a poupança é apenas uma forma de você guardar o dinheiro, onde a poupança te rentabiliza com 70% da taxa Selic e o seu dinheiro está perdendo 30% para a inflação ainda. Sim. Então, assim, falando de forma mais grosseira, né, mais simplista, o investimento é para todos, mas é preciso saber escolher bem os ativos para que, não, em vez de ser uma experiência positiva, ela não vire um trauma na vida das pessoas. Né? Porque justamente o que eu vejo é o seguinte, Luiz, tem algumas pessoas que têm um capital menor e ele já quer tomando muito risco. Então ele pensa o seguinte, eu tenho pouco, eu já vou arriscar tudo que eu quero ganhar muito. Eu sou mais da consistência. Se você tem pouco, continua trabalhando, continua nessa atividade, vai fazendo os seus aportes mensais, semestrais, mas que seja consistente, porque passa a ser uma atividade prazerosa na sua vida. Você vê o seu patrimônio crescendo, em vez de você ver ele deteriorando, seja na poupança para a inflação, seja por falta de conhecimento em entender aonde aplicar melhor o seu dinheiro. E até para quem ouviu essas 3 respostas iniciais do nosso bate-papo e ficou interessado no assunto, qual é a dica que você dá para quem nunca investiu, para quem até hoje não tinha o interesse e não tinha nenhum certo conhecimento para poder estar investindo? Você que trabalha já há bastante tempo neste nicho e que já é uma das referências, se não for a referência aqui em Governador Valadares, qual que é a dica que você dá para quem vai investir pela primeira vez? Isso. Eu, como assessor de investimentos do banco, o cliente, a pergunta que eu mais recebo, quanto é que eu tenho que te pagar para você ser meu assessor? Né, eu até te expliquei. Eu sou proibido pela CVM, porque o meu registro é na CVM, de receber qualquer dinheiro de cliente. Então, quando o cliente ele abre a conta comigo no banco, na instituição a qual eu sou contratado para representar, para atender o cliente, é uma obrigação minha atender, fazer uma análise do perfil do cliente e, com isso, ele começar a fazer os aportes de forma segura. Hoje é tudo no aplicativo, claro. Ele faz o acompanhamento de todo passo a passo. O próprio cliente ele vai fazendo aqueles investimentos e a gente está ali justamente para dar essa assessoria. Né? Eu, como representante contratado do banco, eu sou o agente que a pessoa precisa para ter aquele suporte de confiança. Eu estou com uma dúvida, como é que vai ser a minha declaração de imposto de renda? Com quem que eu tenho que pesquisar? É com o contador? O assessor pode me ajudar nessa parte? Então, é justamente isso. Procure a pessoa que é especialista nessa área. No caso, eu entro pelo banco para dar justamente essa assessoria para nossos clientes. Para a gente poder sair um pouco dessa questão do mundo de negócios, do mundo do investimento, é sempre muito interessante falar e conversar com pessoas ligadas à área da economia e que também atuam na área de investimentos, como é o seu caso. E se tem algo que está na boca do povo e que transcende desde o mais pobre até o mais rico, é a questão da inflação. Você que também atua nessa área da economia, como é que você vê essa questão da inflação altíssima no Brasil? É claro que existem outras situações mais alarmantes em alguns países da América do Sul, mas tratando especificamente da nossa situação atual, como é que você vê essa inflação que não para de crescer? Isso. Então, assim, a inflação para a pessoa que tem um capital aplicado, que tem um patrimônio, realmente, se ele não souber agir agora nesse cenário, ele vai perder dinheiro. Por quê? A remuneração da poupança, como eu já falei, é 70% da taxa Selic. A taxa Selic ela é muito próxima à inflação. Hoje a nossa taxa Selic é 12,75. Às vezes parecem alguns termos mais complicados, algumas siglas, mas é muito simples de entender. Se você tem um ativo que te remunera 100% da taxa Selic, pelo menos você está protegendo o seu capital da inflação. Sim. Então, imagina o seguinte, o cliente ele chega para mim, ele tem 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Ele quer proteger o dinheiro dele da inflação, mas ele quer ter o dinheiro em disponibilidade para ele sacar amanhã, se for preciso.
Então, nós vamos aplicar o dinheiro dele com a liquidez diária e, com isso, ele vai poder sacar o dinheiro. Mas, pelo menos, a inflação está 100% protegida. Quando você passa a observar a inflação, é um mecanismo de proteção você aumentar a taxa Selic. Porque se o governo não aumenta a taxa Selic, o consumo continua muito ativo. E com isso a gente pode chegar nos cenários igual a Argentina, quase 50% de inflação. A Turquia bateu agora quase 70% da inflação. Então você tem o seu poder de compra reduzido na proporção que o governo ele não age para controlar o consumo. Então a gente hoje pega um governo que ele tem uma preocupação monetária, para proteger o valor da moeda no cenário mundial, que no meu ponto de vista é muito ativa, muito bem sucedida. 12,75 ela é alta, mas pelo cenário mundial a qual um pós-pandemia, a gente está dentro de um nível aceitável. Então, por isso que a gente vê que a equipe econômica, no meu ponto de vista, ela está trabalhando de forma certa e você ainda consegue gerar uma estabilidade. Você consegue ainda dentro de bancos fazer uma proteção do seu patrimônio. Sim. Porque quando a inflação ela descola demais da taxa Selic, fica quase que impossível um banco ele te remunerar cobrindo a inflação. Como é que um banco vai te pagar 50% para cobrir a inflação de um período de um ano? É quase que impossível. É por isso que acontece de alguns bancos não ter solvência. Por quê? A taxa de juros fica tão alta que ele não consegue remunerar ou rentabilizar os seus clientes, pelo menos para proteger a inflação. Então, é um tema importante, todo investidor que tem um capital, que tem um patrimônio, a taxa Selic é o início para ele começar um estudo sobre a área de investimentos. E, Rubens, vivemos um ano, não só neste ano de 2022, mas já há algum tempo nós estamos inseridos em um país onde a questão da política ganhou uma importância e, acima de tudo, as pessoas colocaram uma lupa nesse assunto de forma muito abrangente nos últimos 5, 6, 7 anos. Mas, especificamente neste ano de 2022, o assunto ganha uma proporção ainda maior, porque, afinal de contas, é ano de eleição. Fazendo essa relação de ano de eleição com o mundo dos investimentos, com o mundo dos negócios, como isso se correlaciona para quem quer investir? Este momento agora é o momento perfeito para poder investir ou não? Como é que você avalia esse cenário? Então, eu como especialista em renda variável, tá? O que eu vejo, Luiz? Temos dois cenários. A gente tem um cenário que é do cliente com perfil conservador. O perfil conservador hoje, quem tem liquidez, ele está hoje no melhor cenário. A gente tem que entender o seguinte, uma pessoa que tem R$1 milhão hoje, aplicado com 100% da taxa Selic hoje, ela está tirando mais ou menos aí 10 mil por mês sem fazer nada, com 100% da taxa Selic. Então, se ela pega o investimento que paga acima da taxa da inflação, ela vai ter uma remuneração até melhor. Só que, quando você pega o cenário político, ele te traz muita volatilidade, a gente chama isso no mercado de vol. A política em si, a interferência, a mudança de governo, cria-se uma instabilidade para o próximo governo. Como é que a equipe monetária do próximo governo vai agir? Para qual lado ele vai direcionar? Ela vai ser mais restritiva ou vai ser mais expansionista? Com isso, no mercado, quem opera a renda variável, o que é a renda variável? São ações, fundos de investimentos, alguns derivativos. Para esse público que é mais especialista, a gente chama, é o investidor que olha a tela de computador, ele opera a bolsa de valores, ele está dentro do melhor cenário, porque Sim. ele sabe surfar tanto a alta e surfar a baixa, ele ganha na volatilidade. Sim. Já o investidor conservador, ele tem que aprender a garantir o seu patrimônio da inflação, proteger ele da inflação e conseguir uma rentabilidade acima da inflação. Aí é onde ele vai ter o juro real. Sim. Então, assim, dentro do cenário político, vai ter instabilidade? Vai. E isso é fato. Hoje a gente está num país muito polarizado, a gente não tem um direcionamento de quem é o candidato mais forte. A gente tem situações que vai ser boca de urna. A gente não sabe quem vai ganhar a próxima política desse ano. Então isso vai gerar instabilidade e o investidor que souber
operar nas duas pontas é o investidor que, para mim, hoje é o profissional. Porque ele coloca o capital dele na renda fixa, garante um percentual bacana e ainda assim ele consegue operar a bolsa. Então, imagine, ele tem no mínimo 1% de rentabilidade ao mês na renda fixa e vai ter ainda a variação da renda variável. Então, assim, hoje, para um bom operador de investimentos de tela, ele vai estar dentro de uns cenários melhores para operar. E quem está na renda fixa, ele vai ter ali uma perspectiva de manter um rendimento bacana até mudar o ciclo da taxa Selic. Ele está subindo, mudar o ciclo para começar a cair. Então, aí nós vamos começar a fazer travas da renda fixa, expandindo o prazo de vencimento. Então, assim, são estratégias que nós vamos conversando com o cliente dentro do perfil que ele atua. Rubens, muito obrigado, né, por essa verdadeira aula sobre investimentos. É sempre muito importante falar sobre esse assunto que está tão em voga, não só no Brasil, mas também em todo o mundo. E é sempre muito importante ter pessoas que são referência e que estão na linha de frente desse mercado, desse nicho que tem ficado tão em voga no Brasil. Obrigado mais uma vez, foi uma honra ter você aqui e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Obrigado. Valeu. Eu que agradeço aí por você, Luiz, e você, telespectador. Valeu mais uma vez, Rubens. O Super Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais!